E aí, gente, beleza? Aqui é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu tô aqui para falar das minhas leituras do mês de março e o maior desafio do vídeo de hoje é tentar falar só um pouquinho de cada obra para o vídeo não ficar gigantesco, entendeu? Então, esse vai ser o desafio de hoje, né? Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqueles avisos todos que eu sempre dou nos vídeos, beleza? Hoje eu tenho algumas coisas para comentar para vocês, tem alguns livros, algumas HQs e alguns mangás, tá? Então, gente, Davi do futuro aqui, Davi da edição, passando aqui para avisar que, na verdade, esse vídeo aqui vai ser só dos livros, tá? Porque eu falhei miseravelmente em manter o vídeo curto e o vídeo ficou gigantesco. Percebi que se eu fosse falar das HQs e dos mangás nesse vídeo aqui, o vídeo ia ficar, tipo, sei lá, com 1 hora de vídeo, então ia ficar muito longo. Então eu decidi separar, tá? Vai ter um vídeo sobre as HQs que eu li e vai ter um vídeo sobre os mangás que eu li, tudo separadinho, beleza? Então é isso aí. Então, começando aqui pelos livros, né, que foram lidos em março. E eu já vou adiantar que eu só li um livro por completo, tá? O resto aqui dos outros livros que eu vou comentar, eu estou terminando eles ainda. Mas eu vou comentar mesmo assim porque eu fiquei o mês de março todo lendo eles, entendeu? Então, eu vou falar no vídeo. E eu vou começar pelo que eu li por completo, que foi o Blade Runner, né? Blade Runner de Philip K. Dick, ou o nome original do livro, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é um nome bem não comercial para os padrões de hoje, né? Enfim. Livro do Philip K. Dick, livro de ficção científica. Eu gostei bastante desse livro aqui. Eu li ele com bastante calma no mês de março, sabe? É um livro com temáticas bem aprofundadas, assim, sabe? Sobre existência, humanidade, tecnologia, tudo isso é muito bem trabalhado dentro desse livro aqui, sabe? O livro ele vai abordar muito mais questões filosóficas, né? Sobre a existência e o que significa ser humano, questionar a nossa empatia, questionar acerca de o que é vida, o que é um ser vivo, o que dá direito a um ser vivo, né? E vai falar isso tudo por meio de alguns símbolos que existem aqui no enredo dessa história, né? Então você tem os androides, você tem um questionamento se esses androides aqui podem ser considerados seres humanos ou não. Você tem questões sobre a empatia, que é um dos meios que eles usam para identificar quem é humano e quem é androide. E você realmente questiona a empatia do ser humano aqui, né? Se o ser humano realmente ele é empático, se ele tem empatia suficiente, sabe? Eles questionam algumas decisões dos seres humanos aqui. Enfim, é um livro bem complexo. É um livro que eleva ali a ficção científica realmente ao seu potencial máximo, sabe? Porque ele usa de toda essa ambientação e de todas essas questões da ficção científica aqui para te trazer realmente questionamentos que te fazem refletir. E eu acho que isso é o ponto forte das ficções científicas, sabe? Eu gosto muito disso. E foi um livro que eu gostei pra caramba. E eu ainda fico pensando sobre alguns questionamentos e alguns pontos que tem nesse livro aqui, tá? Comentário rápido sobre o filme. O filme é bem diferente, tá? Bem diferente do livro, tem muitas diferenças. Eu assisti o filme tem um bom tempo já, tem bastante tempo. Eu queria reassistir quando eu fosse fazer uma resenha desse aqui. Vou fazer isso, mas só pelo que eu lembro, assim, quando eu tava lendo o livro, eu percebi que tinham muitas diferenças, né? Esse foi o livro que eu li esse mês, né? Que foi o Blade Runner. O próximo livro que eu vou falar aqui é o Rambo: First Blood. Esse livro aqui, eu inclusive já fiz um vídeo sobre ele, que eu falei que eu estava lendo ele e falei minhas primeiras impressões, vamos dizer assim, sabe? Primeiras impressões entre aspas, tá? Porque eu já tava mais ou menos na metade do livro, quando eu fiz o vídeo, né? E agora eu tô quase no final, eu já tô na página 209, né? E são 280, então falta umas 70 páginas para eu terminar esse livro aqui. Eu tô bem na reta final dele, sabe? Eu tô quase terminando. E foi outro livro que eu gostei pra caramba. Ele é muito menos complexo, né, que o Blade Runner, obviamente, porque ele não é uma ficção científica, ele é um thriller militar, né? E acaba que a leitura dele flui melhor, né? É muito mais rápida, é muito mais dinâmica. E bem mais viciante também, né, nesse sentido. Enquanto o Blade Runner me deixou mais assim pensativo e me deixou ali digerindo vários questionamentos, várias reflexões, esse aqui ele é tipo frenético, o tempo todo acontecendo alguma coisa, sabe? É um livro que fala de perseguição, né? E, enfim,
muito bom, tô gostando bastante. Uma coisa que aconteceu enquanto eu tava lendo esse aqui, que eu não comentei no vídeo que eu fiz porque ainda não tinha acontecido, é que rolou uma espécie de pausa, né, na história, rolou um momento menos frenético quando eu continuei a leitura, né? E teve uma espécie de pausa que foi justamente o momento que a história começou a trazer reflexões sobre a guerra, sobre os veteranos do Vietnã, sobre o contexto dos Estados Unidos naquela época, em que estavam tendo as guerras ali do Vietnã e tudo. Foi um momento da história bem mais parado, foi um pouco mais lento de se ler, tá? Do que toda a parte de perseguição inicial do livro, mas ela foi bem breve, né? E foi muito interessante também, foi muito boa de se ler. E agora já está voltando para a fase final do livro, que é a parte final dessa caçada, dessa perseguição inteira do livro aqui do Rambo, entendeu? Então ele é um livro bem mais rápido de se ler, né, do que o Blade Runner, bem mais fluido. Teve essa parte que foi um pouco mais lenta, mas no geral é um livro que ele é muito rápido, né? E eu tô gostando bastante dele, né? Então eu já tô na reta final dele. Eu provavelmente vou terminar ele agora no iniciozinho de abril, né? E tô gostando bastante, né? Vamos ver como é que vai ser o final desse livro aqui, mas eu acho que eu vou gostar, né? Se você quiser mais comentários sobre esse livro aqui, dá uma olhada no vídeo que eu fiz, né? São minhas primeiras impressões e depois eu vou fazer uma resenha falando do completo, né? Do livro completo, né? Da história inteira dele, beleza? Próximo livro que eu vou comentar é o Neuromancer, de William Gibson. É uma ficção científica cyberpunk, né? E é considerada aí por alguns uma espécie de clássico cyberpunk, né? Foi um livro que eu comecei junto com o Rambo, só que ele é um livro bem mais lento, vamos dizer assim. Tanto que eu comecei junto com o Rambo eu já tô terminando, e esse aqui eu tô na página 85. Então esse livro ele tem mais ou menos umas 310 páginas, né, da história, e tem mais algum conteúdo extra aqui, né? Mas contando só a parte da história, são 310 páginas, eu tô na página 85, então eu tô, sei lá, quase um terço, vai. É bem pouco desse livro aqui, mas é um livro que é extremamente detalhado, sabe? Ele é bem complexo e ele é bem fantasioso, vamos dizer assim, sabe? Ele tem uma ambientação muito rica, muito viajada, e isso faz com que a linguagem do livro, para explicar todas essas ilustrações que ele quer que você imagine mesmo, fiquem muito complexas e muito, assim, detalhadas. Então é um livro que exige muito da sua imaginação, né? É um livro que você tem que ler, assim, com calma e ir imaginando, montando toda aquela cena, toda aquela imagem, toda aquela ambientação na sua cabeça. Então não é um livro que dá para você devorar rapidamente, sabe? Porque as informações, elas não vão sendo passadas de uma maneira tão rápida, né? Quanto um livro de suspense que é ambientado em um tempo moderno como o nosso, né? Ou uma ambientação mais simples, né? Enfim, mas eu achei massa pra caramba, sabe? A gente tá falando de uma história de cyberpunk, sabe, clássica, assim, sabe? Você tem aquela cidade cheia de crimes, você tem aquela correria que existe nessa cidade, sabe? Os personagens estão sempre envolvidos ali em alguma coisa, em algum esquema, alguma coisa para ganharem dinheiro e sobreviver nessa cidade. Tem sempre alguém ali tentando passar a perna em alguém. Tem todo aquele conceito dos enxertos, sabe? Que você tem um monte de ser humano com um pedaço de robô, sabe? Tipo, um braço robótico, ou então olhos cibernéticos, algum tipo de arma que tá embutida ali no corpo deles, entendeu? Tem tudo isso, fora todo o ambiente de realidade virtual que as pessoas acessam ali por meio ali de vários equipamentos ali, que inserem a pessoa na Matrix ali, né? Então, assim, cara, é muito massa, achei muito legal a ideia, mas é uma leitura difícil, assim, é uma leitura um pouco mais difícil para você processar, então ela é bem mais lenta do que outros livros, né? Mas eu não estou reclamando, eu gostei pra caramba desse livro aqui, e é um desafio que eu quero ultrapassar, né? Eu quero ler esse livro aqui. Então, Neuromancer. O próximo livro, eu só vou falar rapidamente dele aqui, porque eu gravei um vídeo explicando melhor sobre ele. Mas foi um livro que eu abandonei, tá? Eu só tô citando porque eu perdi tempo lendo ele, sabe? Foram dias que eu perdi que eu poderia ter lido algum outro livro aqui que tava na pilha, né? E decidi abandonar, porque eu não gostei muito dele e fiz um vídeo sobre isso, tá? O livro foi esse aqui, o Cafés e Lendas. Ele é uma história meio cotidiana, com fantasia,
E pra resumir, eu achei bem chato, assim, a história dele, não gostei muito, não achei nada muito legal. Ele não tem uma ambientação de fantasia muito boa, assim. Ele tenta investir ali nos personagens, mas eu não consegui, sabe, me conectar com esses personagens. Não me conectei com a trama, não me conectei com os personagens, não gostei. Tava achando muito chato e decidi parar, tá? Eu li mais ou menos 100 páginas dele, então decidi abandonar. Tem um vídeo falando de por que eu abandonei, beleza? E ele atrapalhou um pouquinho as minhas leituras do mês de março. Agora, para encerrar essa parte dos livros, eu vou falar brevemente de 2 livros que eu tenho aqui, né? Que eu comecei a ler, eu li tipo só o primeiro capítulo deles, o prólogo e o primeiro capítulo, só para decidir qual que eu vou começar depois, né? Às vezes eu faço isso, eu dou uma olhada para ver qual livro me interessa mais, né? Esses livros foram o Red Shirts, do John Scalzi. Ele é um livro de ficção científica que faz paródia com o Star Trek, o Jornada nas Estrelas, né? E eu achei legalzinho a história dele. Ele vai brincar com a ideia dos coadjuvantes, né? Do Jornada nas Estrelas. Tipo, é meio que baseado nisso. Porque no Jornada nas Estrelas, pra quem nunca viu, pega um episódio aleatório lá do Netflix e dá uma olhada. Sempre tem um coadjuvante que morre no Jornada nas Estrelas. Sempre. Todo episódio, quase todo episódio tem, entendeu? Se você pegar o episódio 1, vai ter um coadjuvante ele morrendo, um ou 2 ou 3, assim. Ele vai brincar com essa ideia nesse livro aqui e vai falar de tripulantes que morrem à toa nessa nave. Então, esse é o primeiro livro. O próximo livro é O Mistério da Cruz Egípcia, que é um livro de suspense clássico, que faz parte daquela coleção Clube do Crime, da HarperCollins. Eu decidi dar uma lidinha nesse e eu tava gostando desse aqui também. Eu decidi que esse vai ser o próximo livro que eu vou ler, né? Ele tá sendo um pouco melhor para eu alternar com o Necromancer, que já é ficção científica e é bem mais complexo, né? Esse aqui, ele já é um suspense clássico, daqueles tipo Hercule Poirot, Sherlock Holmes, coisas desse tipo, né? E uma coisa que eu achei interessante é que tá escrito aqui com o nome, o autor, né? Ellery Queen. E o nome do personagem, na verdade, da história é Ellery Queen, né? E, na verdade, o autor desse livro são 2, acho que primos, ou são irmãos, eu esqueci agora, que escreveram as histórias desse detetive, né? Ellery Queen, né? Então, é aquele suspense policial bem mais clássico mesmo, né? E eu queria dar uma lida nesse, né? Pra dar uma diferenciada dos outros livros que eu tava lendo, né? Enfim. Eu vou botar agora aqui nas recomendações os vídeos do Rambo e do livro que eu não gostei, tá? Pra vocês darem uma conferida aí nesses assuntos que rolou aqui no vídeo, beleza? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.